Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Tá Na Hora Interior. Eu sou Melissa Alcântara e te faço companhia a partir de agora. Estamos ao vivo para todo o Oeste e o Noroeste Paulista nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Vamos juntos então até às 7h45 da noite com as principais notícias do dia. E você pode acompanhar a gente também pela internet. O nosso endereço é o thmais.com.br/Araçatuba. E também no YouTube, anote aí, THSBT Interior. Sem demora, então, vamos aos nossos destaques. O Tá Na Hora Interior faz um alerta sobre a dengue. Um levantamento feito em Araçatuba mostrou que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão dentro de casa. E o mais grave, os casos de chikungunya, também transmitidos pelo Aedes, mas que dobraram em menos de uma semana. A gente traz também as ocorrências policiais. O fim de semana foi violento em Presidente Prudente. 3 pessoas morreram baleadas na cidade. Em Santa Adélia, um idoso foi espancado por 2 homens. A suspeita é que a motivação do crime seja uma dívida do filho dele. E nós vamos ser também testemunhas do fim de uma era. A Anatel está retirando definitivamente milhares de orelhões das ruas do Brasil afora. Tem essas e outras notícias a partir de agora. O Tá Na Hora Interior começou. E nós abrimos a edição de hoje com um alerta com relação à dengue. Em Araçatuba, um levantamento mostrou que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão dentro das casas. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou os cuidados preventivos. Preocupante, não é, Dayana Félix? Boa noite. De nada adianta aí o poder público fazer a parte dele e a população não cuidar do próprio quintal. Boa noite. Mesmo, Mel. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. É por isso que os agentes da Vigilância Epidemiológica estão passando casa a casa para orientar a população a fazer a busca ativa aí dos criadouros do mosquito dentro de casa. Qualquer lugar que possa conter água parada é aí um grande indicador de criadouro do Aedes aegypti. Por isso, eles estão orientando, inclusive eles pedem para que a população atendam, né? Porque muita gente ainda recusa a visita dos agentes. Eles estão devidamente identificados, uniformizados, e além das inspeções, eles estão fazendo as orientações necessárias. Por exemplo, tem locais que podem passar batido, pode ter aí criadouros e a dona da casa aí nem perceber. Por isso, qualquer lugar, até uma tampinha de garrafa, os bebedouros dos animais, baldes com água, os ralinhos de águas pluviais também podem servir de criadouro. Só para se ter uma ideia, no ano passado, o município registrou mais de 10.700 casos de dengue com 11 óbitos. Só neste ano já foram registrados 344 casos. Então, o que os agentes orientam? Qualquer sintoma que aí o morador possa sentir, como febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, dor nos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, a recomendação é não se automedicar e procurar então as unidades de saúde para ser aí identificado e receber a medicação correta. E, Dayana, o que também preocupa, não é, as autoridades de saúde em Araçatuba nesse comecinho de ano, são os casos de febre chikungunya. Foram 46 até agora. Só para a gente fazer aí um comparativo, no ano passado o primeiro caso da doença foi registrado apenas no mês de abril. Nós nem chegamos a abril ainda. Mais uma doença, então, transmitida pelo Aedes aegypti. Vou dizer que chega a ser frustrante, hein, Dayana? O quanto se fala sobre o combate aos criadouros e o mosquitinho segue aí fazendo tanto estrago.
Pois é, Mel, a chikungunya, que em 2024 não teve nenhum registro no município, no ano passado, como você disse, aí o primeiro caso em abril, totalizou 161 casos de vítimas aí de chikungunya. Este ano praticamente dobrou só na última semana, até o dia 13 de fevereiro, o município tinha registrado 19 casos da doença e na última semana foram confirmados aí esses 27 novos casos, totalizando 46 vítimas de chikungunya. Os sintomas são bem parecidos com a dengue, né? Febre alta, calafrios, né, devido à febre alta, dor intensa nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Por isso que é importante procurar o atendimento médico em qualquer sintoma para saber distinguir qual a doença, para saber o tratamento correto. E só lembrando, né, esse mosquito, ele está aí, a maior proliferação dele dentro das residências, ele pode ser combatido eliminando os criadouros, que são aí locais que possuem água parada. Então, aí a vigilância epidemiológica recomenda 10 minutinhos por semana. Se cada morador utilizar esse tempo para fazer uma busca ativa dentro de casa, eliminando os criadouros, é possível aí diminuir os casos e evitar maiores complicações. Eu volto com você, Mel. São doenças terríveis e que podem aí levar, inclusive, à morte. O alerta está mais uma vez feito aqui no nosso THSBT, não é, Dayana? A prevenção continua sendo a principal arma contra a dengue, contra a chikungunya. Então, eliminar água parada, manter quintais limpos e redobrar os cuidados dentro de casa faz toda a diferença e pode evitar, então, que os números continuem subindo, continuem escalando. Só para a gente contextualizar, Dayana, em todo o estado de São Paulo, já são mais de 8.500 casos e 3 mortes por dengue em 2026. E mais de 7.800 casos de chikungunya e 7 mortes confirmadas este ano. Números, então, bastante expressivos e preocupantes. Ficam as orientações trazidas pela nossa repórter Dayana Félix. Muito obrigada, viu, pelas informações. Se você de casa pensa que é só o Aedes aegypti que vem aí tirando o sono da população, olha só esse dado: a cada 13 minutos, pelo menos, uma pessoa é picada por escorpião no estado de São Paulo. Assustador, não é? Os dados da Secretaria Estadual de Saúde alertam para o aumento dos acidentes. Aqui na nossa região, os números também preocupam e uma das explicações é o descontrole ambiental. Vitor Garcês, boa noite. O que fazer então para evitar esses acidentes? Isso mesmo, Melissa, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Os acidentes com escorpiões são muito graves, né? Principalmente em crianças, bebês ali de 1 ano, 2 anos, crianças até 12 anos e também em idosos. Só para a gente ter ideia, segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento expressivo nos últimos 10 anos. De acordo com esses dados, né, em 2015 as notificações eram em torno de 85 mil e em 2023 esse número passou para mais de 200 mil notificações de acidentes envolvendo picadas de escorpiões no Brasil. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, né, o Instituto Butantan em São Paulo é o responsável pela produção e distribuição aí do soro anti-escorpiônico, né? Além dessa produção, o soro é enviado para o Ministério da Saúde, que abastece todos os municípios no país. Inclusive, na sua tela vai aparecer o site, né? Caso aconteça algum acidente envolvendo picada de escorpião, é importante pesquisar, né, dentro desse site onde estão os soros anti-escorpiônicos, mas em caso de picada de escorpião, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. E outra informação, né, que fazendo as reportagens, conversando com especialistas, eles me explicaram que nem todo mundo precisa tomar o soro anti-escorpiônico. Por isso é muito
muito importante procurar ajuda médica, porque vai ser ali durante a consulta, né, durante a avaliação médica, que o especialista vai determinar se a pessoa precisa tomar ou não esse soro anti-escorpiônico. A gente sabe, né, que esses animais peçonhentos, eles têm hábitos noturnos quando eles saem dos esconderijos, né, para se alimentarem, e durante o dia eles ficam escondidos, né, principalmente ali em locais úmidos e escuros, como restos de materiais de construção, calçados, frestas de portas também. Então é importante seguir alguns cuidados para evitar esses acidentes. Por exemplo, manter os móveis afastados da parede, como sofás, camas, e também quando você for vestir o calçado, né, colocar o calçado ou vestir a roupa, é importante bater ali o calçado no chão, chacoalhar a roupa, para que não aconteça nenhum acidente. Melissa. Tem que ter muito cuidado, os números cresceram e a atenção precisa crescer junto. O escorpião costuma aparecer em locais com lixo, com entulho e pequenas frestas ali, como disse o Vitor Garcês, que ficam abertas. A orientação é redobrar então os cuidados, principalmente em casas com crianças e idosos. E diante de um acidente, procure aí o mais rapidamente possível ajuda médica. Vitor, muito obrigada, viu, pelas suas informações preciosas, valiosas, que podem salvar com certeza uma vida. E a tecnologia, pode ajudar, viu, também no combate às pragas urbanas. O uso de drones tem ganhado força no Brasil como ferramenta para cidades inteligentes. Em Rio Preto, uma startup criou um modelo de mapeamento dos municípios, utilizando drones e também a inteligência artificial. A plataforma permite análises rápidas e precisas. Essas informações ajudam no planejamento urbano e na adoção de estratégias com foco na gestão municipal. Ela analisa mapas, então a gente também trabalha gerando mapas por meio de drones. Também utilizamos o mapa de satélites mais como um suporte. Passamos esse mapa por uma análise interna, nossas inteligências artificiais, e ela consegue identificar nesse mapa criticidades urbanas, áreas verdes, sempre pensando em entregar um diagnóstico mais rápido por meio de mapas geoespaciais, de drone e também de satélite. As imagens são do mapeamento feito na cidade de Londrina, no Paraná. Realizado por uma startup de Rio Preto, o projeto fez o mapeamento completo da área urbana e rural. A empresa utiliza drones e inteligência artificial para fazer o levantamento de diversas informações, como imóveis irregulares e fiscalização urbana. Nossa inteligência artificial, ela consegue identificar muitas vezes problemas invisíveis para o ser humano, para a administração pública ou também para uma análise convencional de campo, que é o caso de uma caixa d'água destampada, por exemplo. Muitas vezes o morador não sabe que essa caixa d'água está destampada, que se torna um problema invisível, o qual a nossa inteligência artificial consegue identificar. Hoje, ela consegue analisar em poucos segundos centenas de hectares, de acordo com o mapa disponibilizado. Então, a gente consegue uma eficiência e uma rapidez muito mais interessante se a gente comparar com o que hoje convencionalmente é encontrado a nível nacional, que é o trabalho de campo, um trabalho automatizado que entrega mais informações em menos tempo. A FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Rio Preto, também participou do projeto, contribuindo com estudos detalhados do mapeamento. Pela modernidade, né, que é esse projeto, esse trabalho, né, esse mapeamento com drone, então, assim, facilita bastante, né, para esses órgãos públicos, aí, as prefeituras e as suas secretarias, né, fazer um planejamento melhor nas suas áreas, né? Pode ser na área da saúde, na área mesmo do desenvolvimento urbano, né, e onde mais que eles acharem que tudo é viável. A startup foi uma das 10 do estado de São Paulo selecionadas para representar o Brasil em um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo em Portugal. Em Portugal, a gente conversou com algumas fundações de ensino e extensão, alguns parceiros estratégicos, o qual pode representar a nossa empresa em Portugal e na Europa também. E, claro, né, trazer as soluções da Europa para cá, para que a gente consiga pensar num acordo de cooperação técnica para a gente pensar em escalar um negócio também a nível Europa e, quem sabe, o mundo todo.
Quem sabe? A gente está aqui na torcida com toda certeza. A tecnologia tem se tornado aí uma aliada importante, não é, das prefeituras. Com o uso de drones, é possível mapear áreas de risco, monitorar o crescimento urbano e planejar ações com mais precisão, enfim. Todos ganhamos. Agora vem cá comigo que eu tenho um recadinho super especial e importante para você que está assistindo ao Tá na Hora Interior. Atenção, moradores de Araçatuba, os boletos do IPTU 2026 já estão disponíveis no site da Prefeitura. Basta clicar em IPTU e em seguida digitar o código do imóvel. Agora, se você tem pagamentos em atraso, clique no botão Atualizar Guias IPTU. É lá que estão os boletos dos anos anteriores com os valores já atualizados. A parcela única com 10% de desconto pode ser paga até o dia 20 de abril ou dividida em 3 vezes nos meses de março, abril e maio, com o mesmo desconto. O imposto pode ser pago também em até 10 parcelas mensais de março a dezembro. A novidade é que neste ano dá para pagar por Pix. Simples e rápido. Lembrando que quem está em dia com a Prefeitura já tem 10% de bonificação no valor do imposto. Acesse o site da Prefeitura ou vá ao Atende Fácil e aproveite. Em breve, o carnê vai chegar à sua casa pelos Correios. IPTU 2026. Quem paga em dia, paga menos. Prefeitura de Araçatuba. WhatsApp liberado e eu quero a sua participação. Você pode comentar os assuntos do jornal, que tal? Mandar aí uma foto, um vídeo, uma sugestão de reportagem. Fique à vontade para participar. Basta apontar aí a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela ou então anotar o nosso número, que é o 17 99200 4953. Vou repetir, 17 99200 4953. Estou esperando, hein, a sua participação. Bora chamar o intervalo e na volta o fim de semana foi violento em Presidente Prudente. Acompanha comigo. Meu Deus, assustador. Criminosos morreram em um confronto com a polícia. Os detalhes daqui a pouco. Seis horas 50 minutinhos, está na Hora Interior, está de volta com as notícias. E olha, o fim de semana foi violento em Presidente Prudente, com 3 pessoas mortas a tiro. Primeiro, um homem foi executado por criminosos e na fuga, eles acabaram entrando em confronto com a polícia e os 2 bandidos morreram. Daiana Félix ao vivo traz pra gente todas as informações. Daiana. Pois é, Mel. Boa noite para você e para todos que estão chegando agora. A vítima, um homem de 44 anos, identificado como Jean Alves Silva, estava em sua caminhonete, estava estacionada em um restaurante em frente à rodoviária de Presidente Prudente, quando aí o seu veículo foi atingido por pelo menos 11 disparos que foram efetuados por 3 homens que estavam em um carro. A vítima conseguiu descer da caminhonete, andou por alguns metros em sentido rodoviária, mas acabou caindo no chão. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia foi acionada, ela conseguiu então localizar esses indivíduos que saíram em fuga pela rodovia Assis Chateaubriand, sentido Pirapozinho. Eles bateram um veículo durante a fuga no guarda-reio e foi então que a polícia conseguiu alcançá-los. Houve confronto, o carro dos suspeitos foi atingido por pelo menos 12 tiros efetuados aí pela polícia. 2 indivíduos que estavam no carro, eles foram atingidos pelos tiros, eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram. O terceiro indivíduo, um homem de 18 anos, foi socorrido, está internado em estado grave com ferimentos no tórax e na face. A Polícia Civil informou que está investigando esse caso, que no veículo em que os 3 indivíduos estavam foram encontrados 3 revólveres
revólveres, além de celulares, cutelos, facas e uma quantia de R$400 em dinheiro. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Presidente Prudente, que agora vai investigar as motivações desse ataque. As armas foram apreendidas e o suspeito, que segue internado em estado grave, foi declarada a prisão dele em flagrante. Meu Deus. Deus. Com você, Mel. Assustador, viu, Dayana? Notícias que a gente imaginava há alguns anos atrás só ver acontecer mesmo na capital do estado, não é? Em grandes capitais, não aqui no nosso interior antigo, pacato interior. E a gente fica acompanhando isso realmente chocado. Que bom que a polícia tem dado uma pronta resposta a esses criminosos. Muito obrigada pelas suas informações e, infelizmente, os casos de violência não param por aí, viu? São muitas as ocorrências registradas e a gente tem que trazer aqui para informar o nosso oeste, o nosso noroeste paulista. Em Santa Adélia, a polícia apreendeu 2 homens que teriam espancado, é isso mesmo que você ouviu, espancado um idoso. E a suspeita, olha só, é de que a motivação tenha sido uma dívida do filho da vítima, Vitor Garcês. Ao vivo, conta então os detalhes desse absurdo pra gente, Vitor. Oi, Melissa, quanta violência, né? Esse caso aconteceu no dia 14 de fevereiro e as imagens foram divulgadas agora. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que esse idoso de 60 anos, ele foi abordado pelos 2 agressores. Um dos agressores estava em cima do capô de um carro. O motorista, né, e esse agressor que estava em cima do capô, eles chegaram bem perto da vítima e foi nesse momento que o agressor que estava em cima do carro, ele desceu e já abordou a vítima com bastante violência. O idoso, ele foi agredido com socos, com chutes, ficou bastante machucado e o outro suspeito que estava dentro do carro, ele também agrediu esse idoso. A vítima, ela foi levada para o Hospital Padre Albino em Catanduva, onde recebeu atendimento médico, precisou levar alguns pontos, né, devido aos ferimentos, mas já se recupera em casa. A família desse idoso, a família contou que ele sofre de esquizofrenia e não sabe por que foi agredido. Inclusive, ele foi ouvido pela Polícia Civil de Santa Adélia, prestou depoimento e ele disse que não sabe por que foi abordado ali na rua, não sabe o motivo das agressões. A suspeita da Polícia Civil, como você disse, Melissa, é que uma dívida do filho da vítima seria aí o motivo dessas agressões, mas nada justifica essa tamanha violência, né? A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar esse caso, né? Apurar as agressões. Os 2 suspeitos já foram localizados pela Polícia Militar, eles foram presos, prestaram depoimento e permanecem à disposição da Justiça. Eles estão presos temporariamente e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Um caso que aconteceu em Santa Adélia. As imagens, né, que foram divulgadas agora, as imagens das câmeras de segurança, com certeza vão ajudar nesse inquérito aí durante as investigações da Polícia Civil. E além do depoimento do idoso, mais pessoas devem ser ouvidas pela Polícia Civil, inclusive familiares da vítima, também familiares dos agressores, além de testemunhas. Melissa. Nossa, as imagens são estarrecedoras, Vitor. A gente fica aí sem acreditar no que está vendo. 2 pessoas agredindo aí brutalmente este senhor de 60 anos de idade na cidade de Santa Adélia, pequena cidade de Santa Adélia, uma cidade tão gostosa, bonita, não é? E aí, vendo essas cenas terríveis. Semana passada a gente trouxe um caso de um jovem que deu um chute em um gambazinho e já ficamos perplexos, sem acreditar. Imagina então, observando essa selvageria, essa crueldade. Nenhuma motivação justifica a agressão, se tem dívida, se não tem. Nenhuma motivação justifica o que a gente está vendo. Violência é crime, é um crime brutal e deve ser tratado, então, com todo o rigor da lei. Vitor, muito obrigada, viu, pelas suas informações, infelizmente trazendo aí esse caso terrível, não é? A gente fica realmente desacreditado da humanidade, não compreendendo o que leva uma pessoa, um ser humano, a agir dessa forma.
E olha, por falar em atitudes aí que a gente não compreende, os telefones fixos deram lugar aos celulares e com tanta tecnologia hoje, as ligações podem facilmente ser identificadas. E mesmo assim, a Polícia Militar ainda enfrenta um problema antigo, os trotes. Na região de Presidente Prudente, a corporação recebe, em média, um trote a cada 21 minutos. Dá para acreditar? O que chama atenção é que a maioria dessas ligações falsas é feita, olha só, por adultos. Uma chamada falsa a cada 21 minutos. Quase 6% das ligações recebidas pela Polícia Militar de Presidente Prudente e região são trotes. No ano passado, o Centro de Operações da Polícia Militar registrou 24.534 ligações falsas, o que representa uma média de 67 trotes por dia. E por incrível que pareça, a maioria dos trotes é cometida por adultos. Em um dos casos de 2025, uma mulher ligou afirmando que queria pedir uma pizza. Minutos depois, voltou a entrar em contato, dizendo que havia assassinado o marido. Uma equipe policial foi deslocada até o endereço informado, mas o número da rua não existia. Polícia Militar, emergência? É da pizzaria? Eu gostaria de pedir 2 pizzas. Qual a cidade aí? Presidente Prudente. É de mussarela e de calabresa, tá? Tudo bem, tá cadastrado. Só aguardar a viatura aí, tá bom? Precisa de troco? Já entendi, só aguardar, tá? Polícia Militar, emergência. Bom dia. Bom dia. Moço, eu liguei aí. Era um pouco mais cedo. Eu liguei falando da pizzaria, ninguém veio. Eu matei meu marido. Qual que é o endereço que a senhora passou aí? Qual a cidade, senhora? É Presidente Prudente. Qual que é o endereço? Eu não vou falar também agora, porque vocês passaram na frente da casa, vocês não fizeram nada. E eu que vou presa. Senhora, qual que é o endereço? Eu preciso do endereço para poder te ajudar. Eu tô sozinha, quem que vai vir pegar ele aqui agora? A senhora tá falando a verdade? A senhora tá mentindo? O que que tá acontecendo? Pra que eu mentiria? Assim, eu tô tentada com o corpo aqui faz horas, eu não sei o que eu faço. A senhora fez isso mesmo, senhora? Eu fiz, porque era a minha vida ou era dele. Tá, e ele tá morto. Eu coloquei a mão no pescoço dele, não tem nada batendo, não tem nada respirando, o peito dele não mexe. Após o rastreamento do contato, os policiais conseguiram localizar a suspeita, que foi conduzida à delegacia. Em outra situação, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma suposta ocorrência de assalto. Durante a ligação, algumas falas levantaram a suspeita de que se tratava de um trote. E ao repreender o autor da chamada, o policial foi xingado, o que acabou confirmando que a ligação era falsa. Polícia Militar, emergência? Boa noite, tá tendo um assalto aqui no postinho aqui, Presidente Bernardo. Acabou de assaltar. E onde que foi o assalto? No postinho aqui, do postinho de cima. Você tá passando trote aqui? Não, O que foi levado aí no local? computadores, tem um carro que fica parado aqui, quebraram. O homem aqui, ó, quebrou todo o carro aqui, ó. O sujeito, o vagabundo, quebrou todo o carro aqui, ó, do homem aqui. E levou o computador, moço, saiu disparado aqui, ó. Escreve ele pra mim. Ele é grande, cabelo longo, preto, Que roupa que ele tá vestindo? amarela, uma roupa toda amarela. Cara, você tá passando trote aqui, velho? Não é trote não, senhor, é Tá, eu verdade vou não. pedir pra rastrear esse número seu aqui, ó, 991-828. Então vai tomar no seu c... Do total registrado em 2025, 16.363 chamadas falsas foram feitas por adultos, o que corresponde a cerca de 67% dos casos. Já as crianças foram responsáveis por 8.171 trotes, aproximadamente 33% do total. Nós também detectamos aqui muitos trotes de pessoas com transtornos mentais. Então é importante conscientizar a população sobre essa questão de crianças e pessoas com transtornos, que elas sejam vigiadas enquanto estiverem fazendo uso do aparelho celular, para que não aconteçam esses incidentes e acabe aqui empenhando um serviço de emergência numa situação que não é real. A falsa comunicação de crime, quando alguém aciona 190 para relatar uma ocorrência que sabe não ser verdadeira, está prevista no artigo 340 do Código Penal, com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quando o trote causa perturbação ou interrupção do serviço de emergência,
O autor pode responder também pelo artigo 266 do Código Penal, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção, além de multa. Nos casos envolvendo crianças e adolescentes, a conduta é tratada como ato infracional, com aplicação de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E pais ou responsáveis podem ser responsabilizados. É importante lembrar que aqui, no serviço de emergência, qualquer minuto importa. Então, às vezes, uma linha ocupada, um empenho de um recurso operacional de uma viatura, de uma equipe policial, que está sendo empenhado, vamos dizer assim, num trote, poderia estar salvando uma vida. Então, é muito importante a população se lembrar disso. Pode ser a gente precisando do serviço de emergência e esse serviço não está disponível por conta de uma brincadeira. Então, o serviço de emergência é um serviço sério e dele depende salvar uma vida e também uma prestação de serviço da Polícia Militar, de todos os órgãos de emergência e de qualidade, inclusive. E você viu, não é? A maioria das chamadas feitas por adultos. Chamadas falsas, vamos reforçar, mobilizam aí viaturas, desperdiçam recursos públicos e colocam vidas em risco. Trotes para 190 ou outros telefones de emergência são crime e podem resultar, como disse ali a policial, em punição. E 2 homens de 39 e 28 anos foram presos pela Guarda Civil Municipal neste domingo, depois de serem flagrados furtando materiais do almoxarifado da Secretaria de Saúde em Rio Preto. Durante patrulhamento, os agentes viram um dos suspeitos saindo do prédio com 2 sacos. Dentro deles havia fiação elétrica e caixas de bebida achocolatada. Ele confessou que retirou os itens do local e, em seguida, os guardas entraram no imóvel e encontraram um segundo homem que usava a camiseta da Secretaria de Saúde. Olha que irônico, hein? Os 2 foram levados à central de flagrantes. O homem que estava com os produtos permaneceu preso. O outro foi ouvido e liberado. Vale lembrar que o prédio foi atingido por um incêndio neste mês, estava sob policiamento preventivo. A gente trouxe, inclusive, no dia do ocorrido, que mobilizou muitas equipes do Corpo de Bombeiros. Então, o corpo policial ainda continua no local fazendo esse policiamento preventivo. E agora vem cá comigo porque eu tenho um recadinho especial e importante para você que está assistindo ao Tá Na Hora Interior. Água da torneira 100% tratada e própria para consumo, um esclarecimento importante sobre a água que chega à casa da população. A GS Ilima Samar reforça que toda a água distribuída é 100% tratada e potável, seguindo rigorosamente os padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos de controle. Esse processo envolve diversas etapas de tratamento e principalmente análises constantes. Amostras são coletadas e testadas regularmente para verificar a qualidade da água, garantindo segurança no consumo. Somente em 2025, o Laboratório de Controle de Qualidade da Samar realizou mais de 13 mil análises, reforçando o compromisso com o monitoramento contínuo e a excelência dos serviços prestados. Uma equipe técnica e especializada acompanha todo o sistema, desde a captação até a distribuição, monitorando os parâmetros e atuando de forma preventiva. Todo esse cuidado assegura que a água que chega às torneiras da sua casa tenha qualidade e atenda às normas de saúde, reforçando o compromisso da GS Ilima Samar com o bem-estar da população. GS Ilima Samar, nosso presente é o seu futuro. Bora agora conferir os recadinhos do pessoal de casa. Será que estão participando, mandando o WhatsApp aqui para o nosso Tá Na Hora Interior? Vem cá comigo, vamos ver então as mensagens do pessoal de casa. Nívia de Andradina, ai que lindeza, boa noite Mel, essa é minha netinha Mirella, toda animada para mais um dia de aula. Manda um abraço pro vovô André Ricardo te assistindo. Amamos você, mozão. Um beijo, um abraço para toda essa família linda. Muito obrigada pela mensagem. Próximo recadinho
Lucidalva, é isso? Quero comunicar ao prefeito de Presidente Prudente, São Paulo, tomar providências sobre insetos escorpião, aranha e dengue. Aqui é a Lucidalva, tá aí a queixa, então, da Lucidalva. Lucidalva, manda pra gente direitinho o bairro onde você está enfrentando essa dificuldade, que a gente entra em contato com a prefeitura e reforça essa sua cobrança em Presidente Prudente. Muito obrigada pelo recadinho, Rose. Agora, ai, que gostosinha! Estamos eu e Clarinha ligadas no Tá Na Hora aqui em Rio Preto. Rose e Clarinha, muito obrigada pela companhia. Um beijo enorme para vocês. Eliezer de Araçatuba, estou sempre ligado no seu programa. Eliezer de Araçatuba. Eliezer, muito obrigada, viu? Pela companhia. Um beijo grande para você e para todo mundo aí na cidade de Araçatuba. Vamos pro intervalo? E em instantes, mulheres são presas em flagrante ao tentarem ingressar em unidade prisional com entorpecentes. Detalhe, elas estavam com uma criança de apenas 2 anos. A gente volta já. Sete horas, 11 minutinhos, está na hora interior, está de volta e foi enterrado hoje à tarde em Rio Preto o corpo do motociclista de 39 anos que morreu depois de um acidente no fim de semana. Segundo testemunhas, ele fazia manobras em uma pista de arrancada. Vitor Garcês traz pra gente todas as informações desse terrível acidente, hein, Vitor? Que tristeza esse caso, né, Melissa? O acidente aconteceu no sábado à tarde em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, um evento de arrancada estava sendo realizado na Avenida José Pereira de Castro, no bairro Ecoparque Empresarial Norte. Só que depois que esse evento terminou, a vítima, esse homem de 39 anos, ele chegou acompanhado de outro rapaz e pediu para que emprestasse uma moto para ele, porque ele queria dar uma volta. A princípio, o organizador do evento disse que eles negaram emprestar essa moto, só que depois o proprietário da moto acabou emprestando o veículo. E foi nesse momento que o mecânico, né, a vítima de 39 anos, ele seguiu em alta velocidade pela avenida quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma cerca, né? Nas imagens que nós recebemos, a cerca ficou completamente destruída, a moto também ficou bastante danificada. As equipes de resgate foram acionadas, tentaram ali fazer os primeiros socorros, mas infelizmente esse homem não resistiu aos ferimentos. Quando as equipes de resgate chegaram no local, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e também ele sofreu traumatismo craniano, estava em estado grave e acabou morrendo no local do acidente. A Guarda Civil Municipal também foi acionada, né, para prestar apoio aí nesta ocorrência. E durante ali o atendimento à ocorrência, os guardas, eles ouviram o organizador do evento. Ele contou essa versão, né, que a vítima chegou depois que o evento terminou e o proprietário da moto, ele também foi ouvido e disse para os guardas que não autorizou a vítima de pegar a moto. Ele disse que a princípio a vítima teria pedido para sentar no banco da moto. Agora tudo isso vai ser apurado, vai ser investigado pela Polícia Civil da cidade. O caso foi registrado na Central de Flagrantes como homicídio culposo na direção de veículo automotor e a perícia também compareceu no local para apurar as causas desse acidente. Um laudo deve ser emitido, né, que vai apontar aí o que provocou esse gravíssimo acidente que infelizmente terminou com a morte desse mecânico de 39 anos. Melissa. Nossa, triste demais. E em nota, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informou que lamenta profundamente o acidente e se solidariza com familiares e amigos da vítima neste momento de dor. A pista é um espaço público, aberto, de acesso livre à população, assim como ocorre em outros equipamentos públicos. A realização de eventos organizados no local deve ser previamente comunicada e autorizada pelo poder público, com a devida solicitação de alvarás e demais licenças exigidas, além da apresentação de plano
plano de segurança e estrutura adequada quando necessário. A secretaria informa ainda que está apurando as circunstâncias relacionadas à utilização do espaço na data mencionada e permanece à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos que se fizerem necessários. Repito, muito triste, mas Vitor, vou aproveitar que você está na tela para você falar do clima em Catanduva. Pelo visto, está uma chuvinha gostosa aí na cidade, só para a gente quebrar um pouquinho esse clima de assuntos pesados aqui no nosso Tá Na Hora Interior. Tá chovendo bastante, viu, Melissa? Inclusive, antes da gente entrar ao vivo no jornal, eu e o cinegrafista Francisco Mesquita, a gente acabou tomando um pouquinho de chuva porque a gente veio cobrir um evento aqui em Catanduva, né? Inclusive, as pessoas estão chegando aqui neste momento, um evento bem bacana, organizado pela Prefeitura, em parceria com o Sebrae. E a chuva não desanimou ninguém, viu? O pessoal tá chegando em peso aqui para participar desse evento. Daqui a pouco vai ter uma palestra sobre inteligência artificial para o setor do comércio. Eu vou pedir agora para o Francisco Mesquita mostrar para a gente que a chuva está bem intensa aqui em Catanduva, viu? Agora a chuva ficou um pouquinho mais forte, né? Tá chovendo desde as 6h20, 6h25 da tarde e continua chovendo, viu? O clima aqui agora até deu uma refrescada depois dessa chuva e a previsão indica que deve continuar chovendo nas próximas horas. Aí em Rio Preto eu não sei se tá chovendo porque quando eu saí tava aquele solzão forte, mas a gente acabou tomando chuva aqui em Catanduva, viu, Melissa? Por enquanto, nada de chuva por aqui. Vocês, quando retornarem, então, a São José do Rio Preto, se estiver chovendo, principalmente, venham com muito cuidado. Vitor, muito obrigada, viu, pelas informações. Vitor Garcês falando ao vivo de Catanduva, trazendo vários assuntos pra gente. Hoje no nosso Tá Na Hora Interior, muita informação por aqui. E olha, uma mulher de 35 anos, que segundo a polícia é usuária de drogas, foi presa em flagrante pelo crime de tráfico em Rio Preto. Mas o detalhe dessa história é outro, presta atenção. Além de usar e vender drogas, ela ficava em um bar à noite e levava a filha dela junto, uma criança de apenas 6 anos de idade. A polícia investigou e a justiça então determinou que a criança fosse retirada do convívio com a mãe. Na casa dela foram encontradas ainda 27 porções de maconha já preparadas para venda. Que caso triste, não é? A gente, quando noticia aí separação da família, independente das circunstâncias, a gente lamenta demais. E a Polícia Militar apreendeu mais de 237 quilos de cabelo humano, isso mesmo, transportados aí sem documentação fiscal neste fim de semana na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. A mercadoria, avaliada em mais de R$356 mil, estava em um carro abordado durante a Operação Impacto. No veículo estavam uma mulher de 37 anos e uma adolescente de 15. Segundo a motorista, o material foi comprado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seria revendido em salões de beleza de São Paulo. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente. A carga foi apreendida e as duas foram ouvidas e depois liberadas. E teve mais apreensão, mais notícias aí nas estradas da nossa região. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de medicamentos e produtos irregulares neste domingo na BR-153, em José Bonifácio. Um homem de 48 anos foi preso em flagrante com os produtos escondidos em uma caminhonete. Segundo a PRF, o motorista saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguia para Goiânia, capital de Goiás. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Rio Preto, onde o caso foi registrado. Entre os produtos apreendidos estão 254 caixas de anabolizantes, 203 canetas emagrecedoras, além de ampolas, cigarros eletrônicos, produtos à base de canabidiol, comprimidos, cosméticos e 20 garrafas de vinho. Todo o material ficou apreendido e está agora à disposição da Justiça. E a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carga de eletrônicos. Olha quantas notícias aí relacionadas a apreensões, não é, na nossa região. Desta vez, então, uma carga de eletrônicos contrabandeados no fim de semana
na rodovia Assis Chateaubriand, em Martinópolis. Durante a Operação Impacto, policiais abordaram um veículo com placas do Paraguai e encontraram iPads, celulares, bicicletas elétricas e baterias. Parte da mercadoria estava escondida dentro de um acordeon. Pai e filho que ocupavam o carro disseram que a carga, avaliada em mais de R$70 mil, seria revendida no estado de Goiás. O material e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Presidente Prudente. Após prestarem depoimento, os dois foram liberados. E 2 mulheres foram presas em flagrante neste domingo ao tentarem entrar com drogas na penitenciária de Presidente Bernardes. Durante ali o horário de visitas, Daiana Félix vai voltar ao vivo com os detalhes dessa ocorrência pra gente. Daiana, a história só piora, não é? Elas estavam com uma criança, é isso? Traz os detalhes pra gente. Exatamente, Mel. Uma delas estava com a filha de 2 aninhos quando foi presa em flagrante. Ambas as mulheres têm 23 anos e elas foram aí surpreendidas ao tentar entrar, então, na penitenciária de Presidente Bernardes com drogas escondidas no corpo. O scanner corporal apontou, então, que elas tinham algo estranho ali, né, escondido no busto, as duas, né? E aí, ao ser questionadas, né, pela polícia, uma delas negou, mas depois acabou confessando que estava tentando entrar com drogas. No total foram apreendidas aí 600 gramas entre maconha e cocaína. As duas foram presas em flagrante e por estar aí acompanhada com uma menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado e então agora esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Presidente Bernardes. Infelizmente, essa criança está com o Conselho Tutelar. Eu volto com você, Mel. Que tristeza, não é? Hoje, 2 notícias aí relacionadas a mães com drogas e levando, então, as crianças no ato criminoso. Daiana, muito obrigada pelas suas informações e a gente segue com as notícias. Olha só, um menino de apenas 3 anos morreu nesse fim de semana após se afogar na piscina de uma área de lazer em Birigui. Isso foi durante uma confraternização familiar. Segundo a polícia, o menino brincava na parte rasa da piscina com outras crianças quando não foi mais visto. A tia o encontrou submerso e após ser retirado da água, ele chegou a receber ali a reanimação e foi levado ao pronto-socorro, mas infelizmente não resistiu e teve a morte confirmada. A polícia agora vai investigar o caso. Infelizmente, mais um caso triste de afogamento envolvendo crianças que a gente traz aqui no nosso noticiário. Mas agora vamos de assunto bom, assunto gostoso. Você de casa presta atenção. A Cressol é um sistema de cooperativas de crédito com soluções financeiras que atendem a todos os públicos. Tem hoje mais de 1 milhão de cooperados em 20 estados brasileiros. A Cressol é uma cooperativa de crédito completa com soluções financeiras e atendimento personalizado de acordo com o interessado cooperado. E você, ainda não é um cooperado Cressol? Confira o VT. Sabe, eu amo minha mãe, eu amo meu pai e eu amo quando os dois fazem coisas juntos, como gastar na mesma fatura do cartão de crédito. Assim dá pra somar mais pontos e trocar por viagens. Bom, o crédito é deles, mas o destino eu que escolhi. Ninguém resiste a esse charme. Vamos? De cartão sem anuidade ao acesso à sala VIP, conte com a Cressol para todos os momentos da vida. É isso aí, Cressol, tudo começa por você. E agora eu quero conversar com o pessoal de casa, ver as mensagens que chegaram aqui no Tá Na Hora Interior. Você de casa já mandou um recadinho aqui pro programa? Ainda não? Então participe, eu tô esperando. E a Aparecida já tá participando aqui com a gente. Sou a Aparecida Pereira, da cidade de Araçatuba. Manda beijo pros meus parentes da cidade de Nhandeara. Mando, Aparecida, para todo mundo em Araçatuba e também em Nhandeara, os parentes da Aparecida e também para você. Muito obrigada, viu, pela mensagem, pela participação. Um beijo enorme e carinhoso.
Agora a Natália mandando uma foto dessa lindeza Alice de Valparaíso. Que coisinha mais fofa, dá vontade de pegar pra mim. Natália, muito obrigada pela participação. Um beijo pra você. Edna Cícera, boa noite, Melissa. Manda um beijo e um abraço pra minha mãe Edna, que está completando mais um ano de vida. Ei, Edna, parabéns. Deus te abençoe grandemente. Um beijo pra você, querida. Luci de Fátima de Tanabi, mandando uma foto todo alegre aqui. Luci de Fátima, Rodrigo Gomes de Matos, André Gomes de Matos. Família reunida, então, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme para todo mundo na cidade de Tanabi. Agora a Terezinha Costa, mandando hoje família participando em peso aqui no Tá Na Hora Interior. Sou a Terezinha. Manda um abraço para os meus afilhados Everton, Cleidinha e Lívia, que vieram de São Paulo para Guararapes. Que gostoso, então, confraternizar, reunir com a família. Um beijo para toda essa galera linda. Gra agora mandando um recadinho pra gente. Graciela de Rio Preto, manda um beijo. Gabriela Michele e Joyce de Tupi Paulista. Um beijo enorme para essa galerinha linda. E eu tô escutando errado ou começou a chover aqui em São José do Rio Preto também? Chuva em São José do Rio Preto, a gente acompanhou em Catanduva, uma chuva forte. Vamos torcer aí, esperar que a chuva venha maneirinha na nossa região, sem causar muitos estragos. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a era, olha só, dos orelhões está chegando ao fim. A Anatel iniciou a retirada definitiva de milhares de aparelhos Brasil afora. A gente te conta tudo já já, não saia daí. Tá na Hora Interior, está de volta agora às 7 horas 29 minutinhos. Eu tenho um recadinho para você. Já pensou se você encontrasse um atacarejo com preço baixo todos os dias? No Max Atacadista, isso é uma realidade. São os melhores preços do mercado de segunda a segunda, para você fazer as compras para casa ou para o seu comércio, economizando todo dia. No Max tem tudo o que você precisa para casa e para o comércio, desde produtos de limpeza das melhores marcas até cortes selecionados de carne e legumes fresquinhos no Hortifruti. E o preço sempre pequenininho, assim você economiza de todo jeito sem deixar de curtir o churrasco no fim de semana, a feira de terça e quarta e abastecer as prateleiras para passar bem o mês. Confira! Aí faz a oferta no Max é preço baixo de segunda a segunda. Economizou aí? Demais! E você, minha senhora, que cachorro? Aqui no Max a gente ama segunda. Na terça e na quarta faz aquela feira. Faz a festa na quinta e economiza na sexta. E no sábado e domingo, meu filho, aí churrasco. É ou não é? Sim! Vem pro Max, o gigante do preço baixo. Com toda certeza, no Max Atacadista você economiza de segunda a segunda, porque tem preço baixo todo dia, não vai perder, né? Faça suas compras no Max. Vamos seguindo então com as notícias aqui no Tá Na Hora Interior. E a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto disponibiliza a partir de agora o Doutor Saúde RP no Telegram. A iniciativa amplia os canais digitais de atendimento ao cidadão e integra o processo de modernização da rede municipal de saúde. Os endereços estão aparecendo aqui na tela para você. E por meio do assistente virtual, os pacientes passam a acessar de forma automatizada diversos serviços, como consulta da posição na fila de exames ou consultas, verificação do tempo de espera nas UPAs e cancelamento de agendamentos. De acordo com a Prefeitura, a adoção do Telegram faz parte da estratégia de diversificação dos meios de comunicação institucional.
E o verão tá aí, as altas temperaturas também, uma combinação perfeita, não é? Para curtir uma piscina ou uma praia. E quem gosta dessa diversão é principalmente a criançada, mas os pais precisam tomar alguns cuidados com a saúde dos pequenos, porque é nessa época que aumentam os casos de otite, conhecida como infecção de ouvido. Vamos ver. É na estação mais quente do ano que as piscinas ficam lotadas. Esta escola de natação em Rio Preto teve uma alta de 50% nas matrículas no mês de janeiro. No começo do ano, né, as crianças estão todas de férias e as mães, né, a procura pela atividade física é um pouco maior, resultando depois em volta às aulas com a academia cheia. E isso traz também por conta do calor, por conta desse início do verão. Embora seja uma época de diversão, é neste período que aumentam os casos de otite, conhecida como infecção de ouvido. O problema é bastante comum entre as crianças. A maior incidência da doença nesta época do ano está relacionada ao contato frequente com a água, umidade no ouvido e ao calor, fatores que favorecem a proliferação de bactérias no canal auditivo. Tem dois tipos de otite. A otite externa, que é mais comum agora no verão, que é uma inflamação ou uma infecção da pele ali do canal do ouvido, ou a otite média, que é uma inflamação atrás da membrana timpânica. O principal sintoma da infecção é dor no ouvido, e foi esse sinal que fez a Camila levar a filha ao médico. Depois de passar alguns dias na praia, a Isabela, de 11 anos, foi diagnosticada com otite. Sempre nas férias tem esse problema, que a molecada gosta de piscina, gosta de água, e acaba entrando água, acaba dando problema e infeccionando o ouvido dela. Tem que ficar em cima, às vezes pôr um tampão, alguma coisa para poder proteger o ouvido, né? O tratamento depende da gravidade do caso e pode durar até 14 dias. O tratamento da otite externa é basicamente com anti-inflamatórios e antibiótico tópico. Já aquela da otite média, que tem aquela infecção atrás da membrana timpânica, geralmente são com antibióticos sistêmicos e anti-inflamatórios sistêmicos. Para prevenir a doença, existem alguns cuidados básicos que vão desde o momento de lazer na piscina até durante o banho. Entre as orientações está secar bem os ouvidos. Tem como prevenir, e um dos métodos mais fáceis de prevenir a infecção de ouvido é não usar o cotonete. O cotonete a gente acha que é para limpar o ouvido e infelizmente pode causar traumas e machucados. É bom seguir aí as recomendações médicas. E agora a gente fala de tendências profissionais. A inteligência artificial chegou para ficar, não é mesmo? E os avanços na transformação digital vão manter as profissões das áreas de tecnologia e de contabilidade em alta em 2026. E quem estiver preparado vai ter com certeza boas oportunidades do mercado de trabalho. Vamos ver. O Diogo é estudante do curso superior de Análise de Desenvolvimento de Sistemas da FATEC de Presidente Prudente. Ele conta que sempre gostou de tecnologia e por isso decidiu transformar o interesse em profissão. Eu me interesso bastante nessa parte de interface, né? Então, por enquanto, meus planos tendem a se voltar em torno de sistema operacional. A tecnologia está entre as áreas que devem ganhar ainda mais destaque em 2026, impulsionada pelo avanço contínuo da transformação digital e pela crescente demanda por profissionais qualificados em um mercado que ainda enfrenta a escassez de mão de obra especializada. Os dados são do levantamento de uma empresa de recrutamento e seleção. A digitalização de processos, o crescimento do comércio eletrônico e a adoção de ferramentas de automação e inteligência artificial, embora substituam algumas atividades manuais, criam novas oportunidades para os profissionais. É o que torna as carreiras da área cada vez mais necessárias. Atualmente, a gente verifica aqui na FATEC mesmo, alguns profissionais que já são da área e têm voltado para se qualificar nessas novas tecnologias. A gente percebe, né, que até profissionais de outras áreas com curso superior têm voltado para os bancos da faculdade para tentar aí um reposicionamento de carreira. Conforme a pesquisa,
A área da contabilidade também vai ser destaque em 2026. Isso porque toda a organização, seja pública ou privada, demanda de profissionais contábeis para manter as operações em ordem. Hoje a gente tem um cenário econômico com algumas mudanças, né? Principalmente a gente tem uma reforma tributária que está batendo na porta, já iniciou. E o contador é peça-chave em todo esse aspecto, que vai impactar diretamente as pequenas, médias e grandes empresas. Esta psicóloga e analista de recursos humanos explica que, independentemente da área, algumas habilidades costumam ser altamente valorizadas no mercado de trabalho. E a aprendizagem contínua é fundamental para o desenvolvimento profissional. A busca pelo conhecimento ele é o primeiro passo para se aperfeiçoar. E quando a empresa não encontra isso no mercado, ela busca até mesmo desenvolver os colaboradores que estão ali, né? Eles fazem uma formação continuada, eles fazem um trabalho ali para chegar no objetivo que a empresa precisa. Mas buscar o conhecimento precisa ser sempre o primeiro passo. Fica a dica, então, para quem está no momento aí de escolha profissional. E lembrando que o mercado não exige hoje mais do que formação técnica, habilidades como pensamento crítico, domínio de tecnologia e capacidade de adaptação passam a ser diferenciais decisivos. Além da inteligência cognitiva, a inteligência emocional é com certeza um diferencial importante nos dias de hoje. Agora vamos falar do seguinte, fim de uma era. Os telefones públicos, os famosos orelhões, estão com os dias contados, viu? A Anatel iniciou a retirada definitiva de milhares de aparelhos que ficaram obsoletos com a popularização dos celulares. Vitor Garcês e Francisco Mesquita mostram a despedida desses símbolos que conectaram tantas histórias. Seja em esquinas, praças e pontos de ônibus, lá estavam eles. Os orelhões eram usados para se comunicar, para pedidos de ajuda e até para matar a saudade. Morava no sítio, né? E era um bairro, chamava Campestrim, é sul de Minas. E só tinha um orelhão no bairro. Então juntava aquela fila, certo? Você ficava aí até hora na fila para poder falar nele. Morava no sítio, né? Aí nós estudávamos na cidade de Piguá. Aí, de vez em quando, precisava ligar para minha mãe, nós usávamos o orelhão. Com o avanço da tecnologia e o uso dos celulares, os telefones públicos deixaram de ser retirados do gancho. Muitos jovens nem fazem ideia do que são as fichas ou os cartões que permitiam o acesso aos aparelhos. A nova geração passa pelos orelhões sem sequer imaginar como eles eram utilizados. Se eu pedir para você fazer o gesto de um telefone, como que você faz? Assim. E um orelhão, você já utilizou alguma vez na sua vida? Você sabe que equipamento é esse? Não, eu só lembro de quando eu era pequena, tinha, né? Só que aí agora do nada sumiu. Mas eu nunca usei, não sei como que usa, não. Eu tenho 15 anos e, assim, eu vi muitos orelhões na minha vida, só que eu nunca cheguei a usar nenhum. Todos que eu tentava usar, assim, quando eu era criança, pra brincar, nenhum já tava funcionando mais. Eu tenho 18 anos e nunca usei, assim, de verdade, a não ser pra brincar. Quando eu era criança, ficava brincando, a gente tava ligando, mas usar mesmo eu não usei. Já viu alguma vez na sua vida? Já vi, mas faz muito tempo já. Chegou a utilizar ou não? Não. Agora é só celular mesmo, né? Uhum. Com certeza você não deve estar me escutando do outro lado da linha. É porque esses aparelhos já não funcionam mais e vão ser retirados das ruas. Os orelhões marcaram uma época em que a comunicação com outra pessoa dependia de fichas ou cartões. Um número era discado e aí sim iniciava a conversa. Segundo dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, em Presidente Prudente ainda existem 159 orelhões. Em Araçatuba, são 114 aparelhos. Já em Rio Preto, mais de 370 equipamentos estão espalhados pela cidade. Mas em janeiro, os telefones começaram a ser retirados porque os contratos com as operadoras terminaram no ano passado. Todas as classes
classes sociais tinham acesso ao equipamento. Por quê? Quando se utilizavam fichas, você tinha uma quantidade de fichas que você poderia comprar. Depois, passado para o cartão, a mesma situação. Você tinha vários cartões com unidades variadas, então dava acesso para todo mundo poder comprar. O orelhão é uma criação da arquiteta Xuming Silveira, chinesa que se mudou para o Brasil ainda criança. Em 1971, ela desenvolveu o aparelho pensando na acústica contra ruídos e também no clima brasileiro. A arquiteta que projetou, ela projetou como uma escultura, né? Com formas orgânicas. E esse formato orgânico que tinham as cúpulas, elas serviam contra os ruídos, né? E contra a chuva também. Então isso melhorava muito a parte de ligação, de ouvir nas ligações. Os orelhões saem de cena, mas deixam saudade e sempre vão fazer parte da história de muitos brasileiros. Quando eu era criança, adolescente, né, pré-adolescente, usei bastante. Cheguei a usar na época com ficha, depois com cartão. E agora é uma pena não, porque virou obsoleto, ninguém usa mais, né? Então acho que a tendência é tirar mesmo, porque acaba até pegando espaço nos lugares públicos da calçada e tudo, né? Dá sim uma certa nostalgia, mas a tecnologia mudou, não é? A forma como nos comunicamos e os orelhões ficaram no passado. O avanço dos celulares e da internet móvel reduziu drasticamente a utilização do serviço, um símbolo de outra época que agora dá lugar à era digital. E com essa notícia a gente se despede agradecendo demais a sua companhia nesse começo de semana. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande. Tchau, tchau.